3 semanas antes de tudo mudar, eu estava sentada no chão do meu escritório às 2 da manhã, com contas espalhadas na minha frente e um nó na garganta que não saía. O cheiro de café frio ainda pairava no ar, as luzes piscavam com aquele zumbido baixo que só dá para ouvir quando tudo ao redor está em silêncio, e eu pensava de forma séria em fechar tudo, largar, assumir que não deu certo. Aí meu celular vibrou. Era uma notificação de transferência. Um valor que eu não esperava receber em anos. Eu fiquei olhando para a tela por uns 5 minutos sem conseguir respirar direito, porque eu sabia que não tinha feito nada diferente nos negócios para justificar aquilo. Nenhum contrato novo, nenhuma proposta fechada, nenhuma virada óbvia. O que tinha mudado era outra coisa. E essa outra coisa começou com um manuscrito que nunca deveria ter chegado nas minhas mãos. 6 meses antes daquela madrugada, eu estava pesquisando fontes alternativas para um projeto que envolvia técnicas antigas de concentração mental. Nada muito glamouroso, olha. Era basicamente eu, uma xícara de chá, uma tela cheia de abas abertas e um acervo digitalizado de documentos esquecidos que uma universidade tinha jogado na internet sem muito critério. A maioria era ilegível, mal escaneada, metade das páginas cortadas. Mas num desses arquivos, bem no meio de um relatório técnico de uma escavação antiga em sítio arqueológico na Ásia Central, eu encontrei uma referência que parou tudo. O pesquisador responsável pela expedição, um homem chamado Renato, descrevia uma placa de argila coberta de símbolos que não correspondiam a nenhum sistema de escrita catalogado. Ele dizia que o objeto gerava uma sensação física de desconforto em quem ficava próximo por tempo prolongado, como se o ar ao redor ficasse mais denso. Eu achei estranho, mas o que me fisgou mesmo foi a linha seguinte, escrita à mão na margem do documento, numa caligrafia diferente da do relatório. Dizia apenas o seguinte: não divulgar, efeitos não compreendidos. Eu fechei o computador, levantei, fui até a janela. Olhei para a rua lá embaixo por um tempo. Tinha um senhor passando com um cachorro, as folhas secas girando no meio calçada, o barulho distante de um ônibus. Tudo muito normal. Mas aquela frase não saía da minha cabeça. Não divulgar. Não divulgar o que exatamente? Um objeto arqueológico comum não recebe esse tipo de anotação. Pesquisadores não escrevem isso na margem de relatórios técnicos por precaução burocrática. Alguém com autoridade suficiente para encerrar o assunto tinha lido aquele documento e decidido que o mundo não precisava saber. E aí veio a pergunta que mudou o rumo de tudo para mim. Se o objeto era irrelevante, por que o esforço para esconder? Eu voltei para o computador e comecei a puxar o fio. O nome de Renato levou a outras publicações, que levaram a outros pesquisadores, que levaram a registros de uma instituição privada que nunca tinha aparecido em nenhuma pesquisa que eu tinha feito antes. Sem sede física confirmada, sem lista de membros públicos, mas com rastros concretos de aquisições de acervos arqueológicos em pelo menos 4 países em menos de 20 anos. Sempre os mesmos padrões. Material encontrado, registro inicial feito e depois silêncio. O pesquisador muda de área, o objeto desaparece dos inventários e a história simplesmente para de existir. Eu fiquei olhando para essa sequência repetida tantas vezes que meu estômago revirou. Não era descuido, era método. Se você chegou até aqui e está sentindo o que eu senti naquele momento, aquela mistura de curiosidade com um frio na espinha que não dá para ignorar, me ajuda deixando o like e se inscrevendo no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Mas o que essa instituição queria com esses objetos todos? E o que a placa de argila de Renato tinha a ver com a transferência que caiu na minha conta naquela madrugada? Essas duas perguntas pareciam não ter conexão nenhuma. E foi exatamente isso que me fez continuar cavando. Porque quando duas coisas parecem não ter conexão nenhuma, e mesmo assim continuam aparecendo juntas, geralmente é porque alguém trabalhou muito para que você não visse o fio que une as duas. Eu encontrei esse fio, e o que estava preso nele mudou a forma como eu enxergo praticamente tudo. Eu encontrei o nome dessa instituição em pelo menos 43 registros diferentes, e em nenhum deles ela aparecia como protagonista. Sempre como patrocinadora silenciosa, como receptora discreta, como aquela assinatura ilegível no rodapé de um documento que ninguém lê até o fim.
Quanto mais eu procurava, mais ficava claro que não era descuido nem coincidência. Era uma estrutura funcionando com precisão cirúrgica há gerações. E o mais perturbador não era o tamanho disso tudo. Era perceber que eu estava olhando para algo que claramente não queria ser visto. Os rastros eram sempre parecidos. Um pesquisador encontrava algo fora do comum, fazia o registro inicial, e então, em algum momento entre a descoberta e a publicação oficial, alguma coisa interrompia o processo. Em alguns casos, o pesquisador simplesmente mudava de área de estudo sem explicação pública. Em outros, o objeto desaparecia do inventário com uma nota burocrática vaga sobre transferência de acervo. Num caso específico que me deixou com o cabelo em pé, um linguista chamado Dirceu tinha publicado um artigo preliminar sobre padrões rítmicos em símbolos de origem desconhecida, e 3 meses depois o artigo foi retirado da plataforma com a justificativa de revisão pendente. Isso foi anos atrás. O artigo nunca voltou. E Dirceu nunca mais publicou nada sobre o assunto. Eu fiquei olhando para o nome dele por um bom tempo. Dirceu não era um nome raro, mas o perfil acadêmico era específico o suficiente para localizar. Linguista aposentado, tinha trabalhado em universidade pública por quase 30 anos, especialidade em sistemas de escrita não catalogados. Eu mandei uma mensagem sem muita esperança, explicando brevemente o que eu tinha encontrado. Não esperava resposta, mas 2 dias depois de madrugada, o celular vibrou com uma mensagem curta. Dizia apenas o seguinte: você não deveria estar mexendo nisso, mas se já chegou até aqui, me liga. Eu liguei no dia seguinte de manhã cedo, com a mão levemente trêmula no celular e o coração acelerado de um jeito que eu não conseguia controlar. A voz dele era calma, um pouco rouca, com aquela cadência de quem escolhe cada palavra antes de soltar. Ele não negou nada do que eu tinha encontrado. Pelo contrário, me disse que o artigo que tinha publicado anos atrás era apenas a ponta de uma pesquisa muito maior e que a retirada do texto não tinha sido uma decisão dele. Alguém tinha entrado em contato com a instituição onde ele trabalhava e o artigo tinha sumido em menos de uma semana. Sem processo formal, sem notificação direta para ele, sem explicação técnica convincente. Simplesmente sumiu. Mas o que Dirceu me contou a seguir foi o que realmente mudou o tamanho da coisa na minha cabeça. Ele disse que a placa de argila que Renato tinha encontrado não era um caso isolado. Existiam pelo menos outros fragmentos similares localizados em regiões completamente diferentes do mundo, com séculos de distância entre si, e todos apresentavam o mesmo padrão estrutural nos símbolos, o mesmo ritmo visual, a mesma lógica de repetição, como se tivessem sido criados seguindo uma mesma instrução. E essa instrução, segundo a análise que ele tinha desenvolvido antes do artigo desaparecer, não era uma forma de escrita no sentido tradicional. Era uma sequência, uma espécie de mapa de ações, mas não de lugares ou rotas, de estados internos, de ritmos, de algo que o corpo humano faz naturalmente e que pode ser intencionalmente direcionado. Eu precisei pausar a ligação por um segundo, porque aquilo tinha batido de um jeito que eu não sabia explicar ainda. E aí Dirceu disse uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça por dias. Diz que a maior parte das pessoas que tentou estudar esses símbolos ficou presa na pergunta errada. Ficaram perguntando o que eles significavam, mas a pergunta certa era outra completamente diferente. A pergunta certa era o que eles faziam. E a resposta para essa pergunta era onde tudo começava a fazer sentido, de um jeito que a ciência moderna estava levando décadas para alcançar, o que aquelas civilizações antigas já tinham mapeado com uma precisão que parecia impossível. Eu precisava entender como. E Dirceu tinha a resposta, mas não ia ser simples assim não. O que Dirceu me explicou naquela ligação virou minha cabeça do avesso, e não porque era complicado. Foi exatamente o contrário. Era simples demais para uma coisa tão poderosa. Ele disse que os símbolos da placa não descreviam conceitos abstratos nem narravam eventos históricos. Eles descreviam um processo físico que qualquer ser humano pode executar com o próprio corpo. E esse processo, quando feito de forma correta e consistente, altera o funcionamento do cérebro de maneiras que a neurociência moderna passou décadas tentando reproduzir em laboratório, sem saber que a resposta já existia gravada em argila há milénios. A base de tudo é a respiração. Não no sentido vago e genérico que a palavra carrega hoje em dia.
Respiração como ferramenta de precisão. Dirceu me explicou que padrões respiratórios específicos ativam o sistema nervoso de formas distintas e mensuráveis. Quando você respira de maneira acelerada e superficial, seu corpo entra em estado de alerta. Quando você desacelera e aprofunda o ritmo, o sistema parasimpático assume o controle, o coração desacelera, a musculatura relaxa e o cérebro começa a processar informação de um jeito completamente diferente. Isso não é teoria alternativa. Isso está documentado em pesquisas publicadas em revistas científicas sérias. O que os criadores daqueles símbolos fizeram foi mapear esse processo com uma precisão que vai muito além do que qualquer manual de bem-estar moderno apresenta. Eles identificaram que existe uma janela específica de estado cerebral onde a percepção se expande de forma mensurável. Não metaforicamente, literalmente. O cérebro nesse estado processa mais sinais do ambiente, conecta informações que normalmente ficam separadas e aumenta a velocidade com que a pessoa reconhece padrões e oportunidades ao redor. Pesquisas recentes com equipamentos de monitoramento cerebral mostraram que pessoas em estados de alta coerência neural tomam decisões mais precisas, notam detalhes que outros ignoram e respondem ao ambiente com uma eficiência que parece quase impossível para quem está de fora observando. Dirceu tinha cruzado os padrões rítmicos dos símbolos com esses estudos, e o encaixe era tão preciso que ele mesmo ficou sem dormir por 2 dias depois de confirmar a correlação. E aí eu perguntei a ele a pergunta óbvia. Se isso tudo tem base científica sólida, por que foi suprimido? Por que não está em todo lugar? Por que não é ensinado em escolas, em hospitais, em qualquer lugar onde pessoas precisam de clareza mental e capacidade de enxergar saídas? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse uma coisa que eu não esperava. Disse que talvez a pergunta certa não fosse porque foi suprimido, mas por quem foi preservado. Porque ao longo de toda a história que ele tinha pesquisado, esse conhecimento não simplesmente desaparecia. Ele migrava. Saía de um lugar e reaparecia em outro, sempre em posse de um grupo pequeno, sempre cercado de silêncio. O que significava que alguém, em algum momento, tinha feito uma escolha deliberada. Não destruir, guardar. E guardar implica intenção de uso. Essa percepção ficou pesando em mim por dias inteiros. Eu pedi para Dirceu me explicar como a técnica funcionava na prática. Ele hesitou um pouco, mas acabou concordando em detalhar o mecanismo básico. E quando ele começou a descrever, eu senti aquela mistura estranha de familiaridade e espanto, como quando você ouve o nome de algo que sempre existiu, mas que nunca tinha tido palavra antes. A estrutura era clara, tinha começo, meio e fim, e cada etapa tinha uma função neurológica específica que fazia sentido completo dentro do que ele tinha me explicado antes. Eu anotei cada detalhe com a mão tremendo levemente, sentindo o peso do que estava ouvindo. Mas então Dirceu parou no meio da explicação. Disse que antes de continuar precisava-me contar o que tinha acontecido quando ele mesmo testou a técnica pela primeira vez. E que o que aconteceu nos primeiros dias não tinha sido nada do que ele esperava. Pelo contrário, foi a pior semana da vida dele. E por pouco ele não jogou tudo fora antes de entender o que estava acontecendo de verdade. Quando Dirceu terminou de descrever os primeiros dias depois de começar a técnica, eu entendi por que ele tinha quase desistido. Não era exagero. Era exatamente o tipo de coisa que faria qualquer pessoa racional concluir que tinha cometido um erro. No terceiro dia de prática, um projeto que ele desenvolvia há meses travou de forma inexplicável. O contato que ia viabilizar tudo simplesmente parou de responder. No mesmo dia, uma discussão antiga com um familiar voltou à tona do nada e terminou de um jeito que deixou tudo pesado entre eles. No quarto dia, ele percebeu que estava dormindo mal, acordando no meio da madrugada com pensamentos acelerados sobre coisas que julgava ter resolvido há muito tempo. Era como se a vida tivesse decidido apresentar a conta de tudo de uma vez só. Ele me disse que ficou sentado na beira da cama num desses momentos, de madrugada, com a cabeça latejando e uma sensação física no peito que ele só conseguia descrever como pressão. Não dor, mas peso. Como se algo muito antigo tivesse sido mexido e não queria sair sem fazer barulho. Ele quase parou ali. Tinha tudo para parar. A lógica dizia para parar.
Mas tinha um detalhe no manuscrito original, uma nota marginal diferente da que eu tinha encontrado, que descrevia exatamente esse fenómeno com uma precisão perturbadora. Chamava esse período de fase de esvaziamento e dizia claramente que quem interrompesse o processo nesse momento nunca saberia o que estava prestes a acontecer. Eu perguntei para ele como ele tinha tido força para continuar. Ele deu uma risada baixa e disse que não foi força, foi teimosia académica. Disse que 30 anos pesquisando sistemas de conhecimento antigo tinham criado nele um reflexo quase automático de não tirar conclusões antes de terminar o experimento. Então ele continuou, e no quinto dia algo mudou de uma forma que ele ainda tem dificuldade de descrever com precisão técnica. Não foi uma virada dramática. Não foi um sinal do universo com trilha sonora. Foi uma clareza silenciosa que apareceu enquanto ele tomava café de manhã e olhava pela janela. Uma ligação que ele precisava fazer há semanas e tinha evitado sem motivo claro, de repente parecia óbvia e simples. Ele fez a ligação. Aquela ligação abriu uma conversa. Aquela conversa levou a uma oportunidade que estava ali, disponível, esperando, mas que ele simplesmente não tinha conseguido enxergar antes. E então ele entendeu o que a fase de esvaziamento realmente era. Não era o processo indo errado. Era o processo fazendo exatamente o que foi desenhado para fazer. Antes de criar espaço para algo novo entrar, o sistema interno precisa liberar o que está ocupando esse espaço. Tensões antigas, padrões de evitação, bloqueios que a gente nem sabe que carrega porque já se acostumou com o peso deles. A técnica não ignora isso, ela atravessa isso. E quem para no meio fica exatamente com o pior dos dois mundos, o desconforto do esvaziamento sem a clareza que vem depois. Eu fiquei em silêncio por um tempo depois que ele terminou. Depois perguntei uma coisa que estava na minha cabeça desde o começo da conversa. Perguntei se ele tinha continuado praticando depois daquele experimento inicial. Ele disse que sim, que nunca tinha parado. E então disse algo que mudou completamente o que eu imaginava sobre essa técnica até aquele momento. Disse que a fase de esvaziamento não acontece só uma vez. Ela volta em ciclos. Cada vez menor, cada vez mais rápida, mas volta. E que aprender a reconhecê-la, em vez de fugir dela, era a diferença entre usar a técnica como uma ferramenta real ou como uma curiosidade que você testa uma vez e abandona. E foi aí que eu entendi que ainda não sabia quase nada sobre o que estava pela frente. Dirceu me passou a técnica completa numa segunda ligação, 3 dias depois da primeira. E eu vou te contar exatamente o que ele explicou, porque é isso que muda tudo. Não é complicado, mas exige uma precisão que a maioria das pessoas ignora, justamente por parecer simples demais. E é nesse ponto que quase todo mundo erra antes mesmo de começar. A estrutura tem 3 fases que trabalham juntas como partes de um mesmo mecanismo. Dirceu chamava de entrada, processamento e emissão. Cada fase tem uma duração específica e uma função neurológica distinta. A fase de entrada é a inalação, lenta, profunda, pelo nariz, contando internamente até 3. Não rápida, não forçada. 3 segundos de ar entrando de forma constante e controlada. Durante essa fase, o foco vai para a sensação física do ar preenchendo os pulmões, começando pela parte baixa do abdômen e subindo. Não é visualização abstrata. É percepção física real do que está acontecendo no seu próprio corpo. A fase de processamento é a retenção. Você para o ar por mais 3 segundos. E aqui está o detalhe que Dirceu disse ser o mais ignorado de todo o processo. Durante esses 3 segundos de retenção, você não pensa em tudo que quer. Você foca em uma única coisa. Uma imagem específica, concreta, sensorial, de como é a realidade que você quer construir. Não uma lista de desejos, uma cena. Com textura, com temperatura, com a sensação física de estar dentro daquele momento que ainda não aconteceu. O cérebro em estado de alta coerência neural, que a retenção começa a induzir, processa essa imagem de forma completamente diferente de como processa pensamentos comuns. Ela passa a funcionar como um sinal de orientação, um ponto de referência que o sistema interno começa a usar para filtrar o ambiente. A fase de emissão é a exalação, também em 3 segundos, pela boca, de forma controlada. E durante essa fase o foco sai da imagem interna e vai para o ambiente externo. Você não pensa em nada específico. Você simplesmente solta.
Dirceu descrevia essa fase como o momento em que você para de segurar o sinal e deixa ele circular. Como soltar uma pedra na água e deixar as ondas se espalharem sem tentar controlar para onde elas vão. Esse ciclo completo se repete 11 vezes por sessão. 11 ciclos de entrada, processamento e emissão. A sessão inteira leva menos de 20 minutos. E o efeito não é imediato no sentido dramático. É gradual, silencioso, e por isso mesmo é fácil de não perceber nos primeiros dias. O que muda primeiro não é a realidade externa. É a forma como você percebe o que já está disponível ao seu redor. Oportunidades que sempre estiveram ali começam a se tornar visíveis. Conexões que você não teria feito antes passam a parecer óbvias. E decisões que antes travavam viram simples. Eu anotei cada detalhe e descoliguei com a sensação estranha de ter algo valioso nas mãos que eu ainda não sabia usar direito. Mas antes de começar, Dirceu tinha-me avisado de uma coisa muito importante. E esse aviso era sobre o erro que praticamente todo mundo comete. O erro que Dirceu descreveu não era técnico. Não era errar a contagem dos segundos nem pular um ciclo. Era algo muito mais sutil e muito mais devastador do que qualquer falha de execução. Era uma questão de ponto de partida interno. E quando ele me explicou, eu reconheci imediatamente, porque eu tinha feito exatamente isso a vida toda sem perceber. A maioria das pessoas entra em qualquer prática de foco mental, trazendo consigo o estado emocional que estão vivendo naquele momento. E quando esse estado é de escassez, de urgência, de medo de não conseguir, de sensação de que o tempo está acabando, esse é o sinal mais forte que o cérebro tem disponível. E o cérebro, em estado de alta coerência, não filtra esse sinal, ele o amplifica. Então, em vez de usar a imagem da realidade que você quer construir como ponto de referência, o sistema passa a usar o medo de não ter aquilo como orientação. E aí você cria mais do mesmo que quer fugir. Dirceu disse que identificou esse padrão em todos os relatos de pessoas que tinham tentado técnicas similares e relatado ausência de resultado. Sem exceção. Todas entravam na prática carregando o peso do que não queriam e saíam com esse peso amplificado. Não porque a técnica falhou, porque a técnica funcionou exatamente como deveria, só que com o sinal errado. A solução não era fingir que tudo estava bem, nem forçar um estado de euforia artificial antes de começar. Era algo mais honesto e mais preciso do que isso. Era estabelecer, antes de iniciar os ciclos respiratórios, um estado de neutralidade funcional. Não alegria forçada, não negação do que estava difícil. Apenas um momento de 2 a 3 minutos de respiração livre, sem contagem, sem foco, onde você simplesmente reconhece onde está sem julgamento. Dirceu chamava isso de calibração. E dizia que sem essa etapa inicial, todo o resto perdia uma parte significativa da eficácia. Eu testei isso na primeira sessão que fiz sozinha, no dia seguinte à ligação. E o que aconteceu naqueles 2 minutos de calibração me surpreendeu mais do que eu esperava. Fiquei sentada em silêncio, respirando sem controle, e percebi que estava carregando uma tensão física no ombro esquerdo que nem tinha notado antes. Uma rigidez que só apareceu quando parei de me mover. E junto com ela veio uma clareza incômoda sobre de onde aquela tensão vinha. Não era só cansaço físico. Era uma decisão que eu estava evitando tomar há semanas. Uma conversa que eu sabia que precisava ter e que estava postergando porque a resposta me assustava. E eu nem tinha percebido o quanto isso estava ocupando espaço dentro de mim até aquele momento de silêncio forçado. O que aconteceu depois daquela sessão foi algo que eu não estava preparada para ver. No 7º dia de prática, eu recebi uma mensagem que mudou o tamanho de tudo que eu tinha vivido até ali, e não era de quem eu esperava. Era de uma mulher chamada Beatriz, que tinha encontrado meu contacto através de uma pesquisa que eu tinha publicado meses antes sobre sistemas de conhecimento antigo. Ela não sabia nada sobre Dirceu, nada sobre a placa de argila, nada sobre os arquivos que eu tinha vasculhado. Mas a mensagem dela descrevia, com palavras diferentes e contexto completamente diferente, exatamente a mesma sequência de experiências que Dirceu tinha vivido e que eu estava vivendo naquele momento. A fase de esvaziamento nos primeiros dias, a clareza silenciosa que aparece depois. E então uma abertura que ela não sabia explicar racionalmente,
mas que tinha resultado em 3 propostas de trabalho chegando ao mesmo tempo depois de meses de silêncio completo. Eu li aquela mensagem 3 vezes. Depois fechei o celular e fiquei olhando para o teto por um tempo. Beatriz não tinha aprendido a técnica da mesma forma que eu. Ela tinha chegado a um processo similar por um caminho completamente diferente, através de uma prática que um familiar mais velho tinha ensinado a ela sem nenhum contexto histórico ou científico, apenas como um hábito de concentração que a família passava de geração em geração. O mecanismo era o mesmo, o resultado era o mesmo, a origem era diferente. E isso confirmava algo que Dirceu tinha mencionado na primeira ligação, mas que eu não tinha processado completamente na época. Ele tinha dito que esse conhecimento não pertencia a nenhuma cultura específica. Ele tinha aparecido em formas diferentes em lugares diferentes ao longo da história porque não era uma invenção humana no sentido convencional. Era uma descoberta, como a matemática, como o fogo. Algo que estava disponível para qualquer pessoa que chegasse na pergunta certa com atenção suficiente. Eu respondi a mensagem de Beatriz e ficamos trocando experiências por horas. Ela me contou que nos primeiros dias tinha-se sentido mais ansiosa do que antes de começar, que velhas questões tinham voltado à superfície com uma intensidade que a assustou. Reconheci cada detalhe porque tinha vivido o mesmo. E ela disse uma coisa que ficou comigo de um jeito que eu não esperava. Disse que o momento em que tudo mudou para ela não foi quando as propostas chegaram. Foi quando ela parou de praticar esperando que as propostas chegassem. O dia em que ela fez a sessão sem nenhuma expectativa de resultado imediato, apenas como um compromisso com ela mesma, foi o dia em que a rigidez interna afrouxou de verdade. E foi naquela semana que o telefone começou a tocar. Eu entendi o que ela estava descrevendo porque tinha sentido algo parecido no meu 5º dia. A prática tinha deixado de ser uma ferramenta que eu usava para conseguir algo e tinha virado um espaço de clareza que eu protegia independente do que estava acontecendo lá fora. E foi exatamente quando essa mudança aconteceu que eu comecei a perceber coisas ao meu redor que claramente sempre tinham estado ali. Uma conexão profissional que eu tinha descartado mentalmente, sem nem chegar a explorar direito. Uma proposta que eu tinha recebido semanas antes e arquivado sem responder, porque na época parecia fora do meu alcance. Um contato que tinha tentado falar comigo 2 vezes e que eu não tinha retornado por estar tão dentro do meu próprio turbilhão que não enxergava nada além dele. O protocolo completo que Dirceu tinha me passado era estruturado em 7 ciclos progressivos, e eu quero te explicar como cada um deles funciona, porque a progressão não é aleatória. Nos primeiros 3 ciclos, o objetivo é único: dominar o padrão respiratório sem deixar a mente vagar. Parece fácil, não é. O cérebro vai tentar resolver problemas, fazer listas, revisitar conversas, planejar o dia. Sua única tarefa nesses primeiros 3 ciclos é perceber quando isso acontece e voltar para o ritmo. Sem julgamento, sem frustração, apenas voltar. Essa capacidade de retorno é o músculo que você está desenvolvendo. E é esse músculo que vai sustentar tudo que vem depois. Do 4º ao 6º ciclo, a visualização intencional entra. Mas não do jeito que a maioria imagina. Não é criar uma cena elaborada como num filme. É sentir uma única sensação física associada ao que você quer construir. A textura de algo que você vai segurar quando aquilo acontecer. O cheiro do ambiente onde você vai estar. A temperatura do ar naquele momento. Quanto mais sensorial e menos narrativo, mais eficaz. O cérebro, em estado de coerência alta, responde muito mais a sensações do que a histórias. O 7º ciclo é diferente de todos os outros, e Dirceu tinha sido muito específico sobre isso. A sessão é mais longa, o dobro do tempo habitual, e durante ela você não foca em nenhuma imagem nem sensação específica. Você simplesmente permanece no estado que os 6 ciclos anteriores construíram, em silêncio funcional, receptivo, como uma antena bem calibrada que parou de transmitir e começou só a captar. E é nesse ciclo que a maioria das pessoas relata o que Dirceu chamava de momento de encaixe. Uma percepção interna de que algo se reorganizou. Não dramática, silenciosa, mas inconfundível para quem já passou por ela. Então eu chego no ponto onde essa história começou. Aquela madrugada com contas espalhadas no chão e o celular vibrando com uma transferência que eu não esperava.
Eu já estava no meu 7º ciclo quando isso aconteceu. E o que eu preciso te dizer agora, com toda a honestidade que tenho, é que a transferência não foi um milagre caído do céu. Foi o resultado de uma conversa que eu tinha tido 3 dias antes. Uma conversa que só aconteceu porque eu finalmente retornei àquele contacto que tinha ignorado por semanas. Aquele contacto que eu não tinha conseguido enxergar quando estava enterrada dentro do meu próprio peso. A técnica não criou a oportunidade. Ela me deu condições de enxergar o que já estava disponível. E essa diferença parece pequena quando você lê assim, mas na prática ela muda tudo. Porque a maior parte das pessoas que está travada financeiramente, profissionalmente, pessoalmente, não está travada por falta de oportunidades ao redor. Está travada por excesso de ruído interno que impede de processar o que o ambiente está oferecendo. A abundância não aparece do nada depois que você pratica. Ela estava circulando. Você é que estava com o sinal bloqueado. Dirceu me disse uma vez que a civilização que criou aqueles símbolos na placa de argila não estava tentando controlar o mundo externo. Estava tentando afinar um instrumento interno. Porque um instrumento bem afinado capta o que um instrumento torto nunca vai ouvir, por mais que o ambiente esteja cheio de música. E eu acho que essa é a coisa mais importante que aprendi em tudo isso. Não é sobre força de vontade. Não é sobre pensamento positivo. É sobre remover o que está impedindo você de perceber o que já existe. Agora eu te faço uma pergunta direta e quero que você pense de verdade antes de responder. Quantas oportunidades você acha que passaram pela sua vida nos últimos meses e você simplesmente não conseguiu enxergar porque estava com o sinal bloqueado? Me responde nos comentários. Sério. Porque eu leio todos e esse tipo de conversa é exatamente o que faz esse espaço valer a pena. Se esse conteúdo fez você pensar, me ajuda deixando o like e se inscrevendo no canal. Isso me permite continuar trazendo esse tipo de história para você.